Sexta-feira Santa. Para alguns é um feriado, um dia para ficar em casa, descansar ou curtir a vida. Para outros é uma tradição, um dia no qual não come carne e sim peixe. Mas para os cristãos é o dia de celebrar, lembrar da crucificação de Jesus, da morte de Jesus. Um momento significativo, solene, de silêncio, de meditação, mas também de dor, de sofrimento e de solidão na vida de Jesus. Em meio a dois ladrões, lá estava ele, pendurado num instrumento de tortura terrível. Ele que não tinha pecados, ele que curou muita gente, alimentou multidões e deu esperança aos fracos e oprimidos do seu tempo. Qual o motivo da sua condenação? Nada mais do que a verdade. Ele dizia ser Deus. Isto foi suficiente para incomodar os judeus a ponto deles se rebelarem contra Jesus e desejarem a sua morte e o condenarem por blasfêmia. E foi o suficiente também para os governantes lavarem as suas mãos, como fez Pilatos, e deixar que os judeus fizessem o que bem entendessem. No entanto, foram os soldados romanos que fizeram o trabalho sujo de o crucificá-lo. Mas que Deus é este que pode ser capturado, preso, torturado e morto? É uma grande pergunta. E este foi um motivo de zombaria por parte dos judeus e dos gentios daquele tempo. Foi motivo de perplexidade para os discípulos, os seus seguidores mais próximos. E é motivo de chacota e sarcasmo para os ateus e idólatras do nosso tempo. Mas para os que creem, para os que entendem o que Jesus fez, é uma mensagem poderosa. Como escreveu Paulo aos Coríntios, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Ao contrário do que muitos pensam, não foi Jesus o derrotado naquela cruz. Não foi Jesus que foi destruído naquela ocasião. Mas sim um inimigo muito poderoso. O inimigo mais poderoso que a história já conheceu. Há muitas histórias atuais, inclusive abordadas pelo cinema, que nos ajudam a entender um pouco o que aconteceu. Certamente você já assistiu a algum filme onde o protagonista ou algum outro personagem da trama, ele precisou se sacrificar para salvar outras pessoas e até mesmo o planeta. Alguém toma um tiro para salvar outra pessoa, alguém explode junto com os inimigos para salvar os amigos, ou alguém que participa de uma missão só de ida para salvar o planeta. Mas na vida real isto também é possível. Também temos histórias e dezenas de histórias nos são relatadas de pessoas que morreram salvando outras pessoas. Basta fazer uma pesquisa no Google ou em outra ferramenta de pesquisa e você vai encontrar histórias desse tipo, histórias de atitudes heróicas de pessoas que se sacrificaram, que sofreram danos por salvar outras pessoas, por ajudar outras pessoas. Além disso, quando nós vemos, por exemplo, bombeiros arriscando sua vida para salvar pessoas, quando vemos médicos e enfermeiros colocando a própria vida em risco para ajudar os outros, quando vemos policiais e soldados se arriscando em missões perigosas, quando vemos pessoas que correm risco de vida lutando por justiça e direitos humanos, quando vemos e sabemos que cristãos sofrem perseguição por causa do Evangelho, são exemplos que nos ajudam a entender o conceito da morte de Jesus. Ou seja, não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa da ficção, é uma coisa da realidade. Jesus morreu por amor a outras pessoas, para salvar outras pessoas, para salvar o mundo.
A grande diferença do sacrifício de Jesus para os outros sacrifícios da história é que a morte de Jesus resultou na destruição da própria morte, o inimigo mais poderoso que existe. Ou seja, não foi Jesus quem foi destruído, mas com a crucificação dele, a morte foi destruída, o pecado foi destruído, o diabo foi destruído. Usando aqui uma ilustração do meio jurídico, a morte ela existe por causa do pecado, ela é a sentença para o pecador. A morte, o salário do pecado é a morte, nos diz as Escrituras. E quando esta morte atinge alguém que não tinha pecado, ela atinge alguém sobre o qual ela não tinha poder, ela não tinha direito. Então, com isso, ela perde o seu direito, ela perde o seu poder e pode ser anulada, e foi o que aconteceu. A morte foi anulada, a morte foi destruída. Isto foi efetivado e demonstrado com a ressurreição de Jesus, cujo fato iremos celebrar no domingo da Páscoa, um dia de festa e de grande alegria. Mas hoje eu quero ficar na morte de Jesus, na sua crucificação e no que ela representa. Um sacrifício de amor, misericórdia e compaixão. Portanto, Jesus não foi derrotado. Ele se voluntariou para morrer em nosso lugar. E então, depois disso, de ouvir isso, o que você pensa? A morte de Jesus é loucura? Ou é o poder de Deus em ação? Pense nisso, reflita sobre isso, e que o Senhor te abençoe e te guarde.